Davi, chega mais, homem. Fala, Mauro, tudo bem? Bom dia. Fala, Daniel. Eu tenho trabalhado muito com o Daniel nos últimos anos aí, no âmbito do IFFD. Eu pedi para ele fazer a provocação, Daniel, porque... Isso, era o que ia fazer, exatamente. Não, só para esclarecer, os dois são líderes do IFFD, que é o Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. E nós vamos falar sobre um evento que aconteceu lá, né, Davi? Qual que é? Não, sim. Antes eu ia comentar, Mauro, que essa frase que o Galípolo usa, né, que o secretário do Haddad usou também, se referindo ao Galípolo em um evento, inclusive, que o Instituto ajudou a organizar, né, que o Daniel falou, eles têm usado para justificar a não intervenção fiscal do governo na economia, né? A subordinação do governo ao mercado, o que é um absurdo completo, enfim, qualquer ponto de vista teórico, porque é a distorção da abordagem de um determinado autor, né? Então, é problemático do ponto de vista científico, né? É anticientífico. E eles têm esse problema. Eu estava comentando com o Mauro, Daniel, que, inclusive, há uma percepção na esquerda que é o seguinte: o Galípolo era um quadro muito alinhado com as nossas ideias antes, ou seja, ele pensava igual a eu penso, você pensa, né? O nosso campo pensa, e agora não é mais. Isso não é real. Não há esse rompimento. Isso é falso, Mauro. Tá? Isso é falso. Assim, eu digo isso com tranquilidade. Sempre houve divergências, né? Inclusive, nós organizamos um debate pelo IFFD, acho que em 2021, ou 2020 ou 2021, final de 2020 ou início de 2021 ainda, né? Ele nem sonhava em ser presidente do Banco Central. E a ideia era um debate ali mais técnico, né? Participou o Galípolo e a professora Simone Deus da Camp, tá? Nesse debate, uma coisa que ficou muito clara é que a abordagem do Gabriel Galípolo é uma abordagem de livro de macroeconomia de graduação ultrapassado. E eu não estou sendo caricatural aqui, né? A concepção de banco dele e de moeda é muito ultrapassada. Não tem nada a ver com os bancos modernos. Isso não estou fazendo de um ponto de vista marxista ou keynesiano. É do ponto de vista da operação do dia a dia dos bancos, né? Se o Daniel puder falar um pouquinho também, e isso é importante porque as pessoas estão lendo essa trajetória como uma trajetória de rompimento. E eu não vejo um rompimento, né? Quando as ideias elas estão fora do lugar antes, é muito difícil dar certo, né? Se já é difícil dar certo com você com um plano teórico bem elaborado para você sustentar, como o Daniel sustentou, a intervenção estatal de forma organizada e planejada, imagina com uma teoria fora de lugar você fazer alguma coisa dar certo, né? Então, isso já ia... Fala, Daniel. Conta desse debate aí, estou interessadíssimo nesse debate aí. Foi um momento... A gente, na época, imaginava que seria possível uma convergência, e aí fez esse teste, né, Davi? Vamos conversar com esse cara, ele está muito próximo do professor Beluso, né, escreveram um livro juntos, o Beluso também estava interessado no debate, nós tentamos algumas conversas, porque essa nossa abordagem, esse reconhecimento de que a moeda é inquestionavelmente uma dívida estatal e, portanto, o Estado, para o Estado não faz sentido esperar receber moeda para depois gastar, porque seria uma inviabilidade lógica mesmo, né? Se o Estado é o único que pode criar moeda, é impossível que ele receba a moeda antes de ter feito um pagamento que a criou, né? Isso é o óbvio. Então, o Estado não precisa se preocupar com a sua solvência, com a capacidade de realizar pagamentos, porque ele faz pagamentos entregando uma dívida sua, né? E esse reconhecimento, embora seja muito óbvio, era bastante raro para economistas, né? Os economistas tinham muita dificuldade de entender isso. E a pandemia meio que aumentou a visibilidade
desse entendimento, né? Então, os economistas que se identificavam com a MMT, né, no mundo todo, começaram a ser mais ouvidos, e foi quando essas pessoas começaram a se aproximar da gente. Você tem o movimento do André Lara Rezende, né, que de ícone da economia ortodoxa passou a abraçar alguns aspectos da MMT, e o próprio Lara Rezende era um dos grandes patrocinadores do Galípolo como liderança desse pensamento menos convencional. Mas, logo naquele debate, ficou bem claro que havia uma limitação mesmo teórica que precisava ser fundamentalmente dissolvida se a gente conseguisse estabelecer debate, para a gente estabelecer debates úteis. E aí, para uma insuficiência técnica ser resolvida, a pessoa tem que estar disposta a resolver isso, né? Tem que ter a humildade, e isso se refere a todos nós, né? Se a gente chegar já convencido de que eu estou certo porque eu trabalhei no banco, ou eu estou certo porque eu passei a vida pensando nisso, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a posição original que ele trouxe era de que bancos operam principalmente redistribuindo os seus ativos, né, as suas reservas bancárias, o dinheiro que o banco recebe dos clientes que fazem depósitos. Essa é uma visão tradicional dos bancos mesmo, a maioria dos economistas. A gente aprendeu assim, né, Davi? Que os bancos recebem dinheiro como se fossem grandes cofres, guardam aquele dinheiro e aí, a partir desse cofre, eles emprestam esse dinheiro para outras pessoas. E como eles conseguem operar, né, com uma lógica de reservas fracionadas, ou seja, eles podem emprestar também títulos de resgate dessas reservas para as outras pessoas, eles acabam multiplicando essa moeda originalmente recebida por eles, né? Então, seria uma moeda que ainda existe fundamentalmente antes para que ela possa depois ser criada. Ela é como se fosse pepitas de ouro guardadas num cofre, ou moedas, né, feitas de algum material escasso que estão guardadas e que aí podem depois ser usadas para criar outros instrumentos mais garantidos por essas moedas. Na verdade, os bancos comerciais, eles nunca tiveram essa restrição de precisar obter reservas antes de realizar suas operações. Primeiro porque sempre foram instituições reconhecidas, mesmo com poder financeiro diferenciado, né? Então, mesmo nos períodos em que havia lastros metálicos, você não tinha essa necessidade automática. Antes de emprestar, eu tenho que obter ouro. Não, no máximo, você depois dava um jeito de arrumar ouro para não quebrar, inclusive com a ajuda de estados, se fosse um banco grande o suficiente. Mas hoje isso opera de maneira totalmente diferente, né? Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem duas instâncias de criação de moeda, né? A primeira delas é a intervenção estatal. A moeda mais fundamental da nossa economia, né? A moeda que faz todos os pagamentos em todos os espaços, é a moeda criada pela autoridade monetária, pelo Estado, né, na sua figura do Banco Central. É o real, que para a gente aparece como nota de real, podia ser um registro digital, mas hoje é a cédula de papel. Para os bancos aparece como um registro digital contra o Banco Central. Então, essa é a moeda fundamental. E aí, a ideia do convencional era, bom, então, os bancos, quando eles recebem moeda criada pelo Estado de pessoas que fazem depósitos, eles ganham esse direito de poder operar com essa moeda. É a partir dela que eles podem fazer suas operações de empréstimo. Na verdade, é o oposto, tá? O Estado, de fato, é o único criador dessa moeda fundamental. Só que os bancos têm mecanismos que garantem para eles a obtenção, depois do fato, né, ex post, automática, quando eles fazem operações criadoras de moeda. Então, na prática, o que acontece? Quando eu vou num banco e peço um empréstimo, o meu gerente não olha para as reservas do meu banco para ver se ele pode me emprestar ou não. Ele cria o empréstimo a partir da minha capacidade de fazer o pagamento. Ou seja, ele cria a moeda para me emprestar.
A partir daí é que ele vai olhar. Se as reservas dele se tornarem insuficientes para que eu mantenha aquele crédito em conta corrente aumentado ali contra esse banco, é que ele vai buscar aumentar as suas reservas. E aí, como o Banco Central não deixa que o custo de obtenção dessas reservas aumente, isso é automático para ele. Ou ele vai pegar emprestado com outro banco, ou ele vai vender algum título no mercado secundário e eventualmente, o Banco Central vai ajudá-lo a vender por um preço fixo, ou seja, ele não precisa aceitar preço menor, taxa de juros maior, nunca. Ou, no limite, ele vai para a janela de redesconto de liquidez, que é um mecanismo hoje muito mais convencional do que antes. Então, na prática, bancos criam moeda para fazer empréstimo. Isso é criação de moeda, né? Ou seja, quando os economistas falam a moeda, quando é criada pelo Estado, é inflacionária. Os bancos também criam moeda, tá? Quando os bancos acham que você tem um projeto bom e a economia está bombando, aliás, de maneira muito menos desinflacionária do que o governo poderia, porque o banco ele sempre retroalimenta. Ele vai criar mais moeda quando ele acha que você vai pagar mais. E para você pagar mais, você tem que ter expectativa de preços recebíveis no futuro maiores ainda do que hoje. Ou seja, olha aí o viés inflacionário que os bancos colocam nas suas operações quando eles acham que a economia vai bem, né? Então, mas nessa conversa que o Galípolo realizou com a Simone, ele apresentou a visão oposta, de que os bancos precisam obter os seus recursos, seus fundos, para depois realizarem operações de crédito. Isso é verdade para bancos de investimento, nunca para bancos comerciais. E quando a gente mencionou isso, parecia que era uma novidade assim, surpreendente. Eu fiquei Daniel, meio... Fala, Davi. Achei estranho. Mas um comentário rápido. Isso que o Daniel falou é fundamental para a gente compreender a qualidade da gestão. O que o Daniel está falando aqui não é uma discordância teórica, a nível teórico. É uma discordância sobre a realidade operacional. Muito provavelmente, se tivesse algum banqueiro do Itaú ou do Bradesco aqui, concordaria com a gente sobre como os bancos operam no dia a dia e qual é a relação de bancos com o Banco Central. O Galípolo, ele, como argumento, ele traz o fato dele ser presidente de um banco que não é banco, que é o Banco Fator. Que o Mauro, Daniel, ele tem trazido muito debate sobre as fintechs, né? Que não fazem operações compromissadas com o Banco Central. Como o Banco Fator não faz operação compromissada com o Banco Central, né? Então, por eles não serem bancos, no sentido que nós estamos falando, bancos de verdade, que eles funcionam como o Galípolo estava falando, né? Para emprestar. Mas os bancos de verdade, que são dealers com o Banco Central, eles operam criando moeda e não intermediando a moeda que já existe. Então, eles criam moeda bancária e depois o Estado dá o suporte necessário e determina a taxa de juros da economia nessas operações. Isso significa muito, mas muito mesmo, em termos de política fiscal e monetária. Porque, em termos de política fiscal, quando você compreende a relação dos bancos com o Banco Central, você compreende que a taxa de juros da economia é uma decisão discricionária do Banco Central que não pode contar com a resistência dos bancos. Porque os bancos que precisam do Banco Central todo santo dia, todo santo segundo, sabe? Isso é muito importante para entender relações hierárquicas ali, né? Então, quando ele se subordina aos bancos privados, isso é uma subordinação ideológica, é uma subordinação política ou teórica, seja lá o que seja, mas não é algo que seja da natureza do sistema. Uma observação aí para vocês, não, para falar um minutinho só, e aí vou dispensar o Daniel, que tem outros compromissos, a gente continua, Davi, que é da esfera mais da economia política, menos da política econômica, que essa observação que você traz é muito interessante. É tudo capital financeiro, mas são dois segmentos distintos. O segmento que a gente chama bancões, organizado pela Febraban,
O segmento dos bancos digitais, ou fintechs, ou o que a gente chama de Faria Lima, vamos dizer assim, é outro segmento. Eles têm interesses convergentes e interesses divergentes também. Há uma disputa entre eles, né? E é uma disputa, às vezes, muito aguda. Então, é importante entender que o governo, o Ministério da Fazenda, é o governo do Banco Central. O Haddad está ali, ele está completamente subordinado, do Banco Central, desculpa, da FEBRABAN, dos grandes bancos comerciais. Estes são os bancos, este é o segmento do capital financeiro que dá sustentação, né, na sociedade e no Congresso Nacional ao governo Lula. As fintechs, a chamada Faria Lima, não ocupa esse lugar. Ao contrário, as fintechs e a Faria Lima têm uma posição mais crítica em relação ao governo Lula. E aí é curioso, porque apesar do diretor de política monetária do Banco Central, né, o Milton Davi, vir do Bradesco, o Galípolo vem desse segmento aí da chamada Faria Lima. Então, evidentemente, você tem uma disputa ali. E é curioso, porque na hora que você vai olhar a Assembleia Constituinte do Mercado Financeiro, que é o Boletim Focus, apesar do grande capital financeiro ser a FEBRABAN, a maioria na Assembleia Constituinte é da Faria Lima. Né? A maioria dos 160 que respondem ao Boletim Focus advém deste outro segmento da Faria Lima. Então, dá para entender também as disputas entre ele, me parece que até uma certa agudização na disputa entre Galípolo e Haddad nesse momento. Depois me digam se eu falei bobagem. Mauro, posso comentar rápido aqui antes do Por favor. É para vocês dois falarem sobre isso. Eu concordo com essa divisão, né, das fintechs e dos bancos, os bancões, os bancos comerciais que são títulos com o Banco Central. Mas o Galípolo não vem dessa lógica das fintechs, não. O Galípolo, e ele não entende disso. Ele não entende de fintech e de banco comercial, assim, da fala dele isso ficou muito claro. O que ele trabalhava era com as parcerias público-privadas, tá? Ou seja, com política. Tá? E o banco dele fazia muito essa intermediação com esse segmento de financiar parcerias público-privadas, que a gente sabe que é muito mais uma relação entre agentes, né, do setor privado com o mercado, né, de captura, para você avançar em parcerias público-privadas. Então, ainda é uma lógica ainda diferente dessa. Ele não vem desse mundo de Nubank, como o Campos Neto agora foi para Nubank, né? Ou dos bancões, Itaú, Bradesco. Ele nem sabia como que o Bradesco funcionava. Ele nem sabia como que funcionava o dia a dia do sistema monetário. Assim, é que eu falo isso, aí a pessoa acha que eu tô que é uma implicância, que é algo que ficou ali evidente, sabe? Então, ele não era um cara brilhante que com concordância com a gente traiu a ideia que ele defendia. Eu acho que nunca houve essa solidez teórica ali, tá? Então, ele tem muito essa característica. Eu sempre fui pessimista com ele, você sabe, Mauro. Em 2023, eu já criticava quando ele tem uma perspectiva muito mais de fazer politicagem. Politicagem, tá? Isso daí tá óbvio. Ou seja, é alpinista. É muito mais alpinista. Então, quando você trabalha com esse tipo de coisas no setor financeiro, que é você ficar capturando municípios e estados para fazer parceria público-privada, você tem que ser muito mais habilidoso no plano político, tá? Na politicagem, né? E muito menos conhecedor de banco ou de qualquer coisa do tipo. Eu acho que isso é importante para entender ele. Daniel, para você encerrar a tua participação, e agradecendo muito você ter vindo aqui com a gente, teu comentário. Eu vou agradecer muito a oportunidade, né, de ter estado aqui com vocês. O Davi é sempre um prazer, né, ouvi-lo e bater bola intelectual com ele. Ele sempre me faz refletir sobre coisas novas.
E hoje você também, Mauro, essa tua última colocação, né, sobre essas divergências sutis, mas importantes entre os interesses de um banco redistribuidor. Então, na verdade, talvez a gente precise pensar melhor sobre essas segmentações e esses interesses de subclasse, né? Porque nós temos os bancões, os bancos comerciais que recebem depósitos, mas que também têm as suas operações de tesouraria, como você falou, né? O diretor novo, ele vem da tesouraria de um grande banco, do Itaú, e então ele pelo menos operava nessa parte com a lógica de redistribuição, comprar ativos e depois redistribuí-los de maneira eficiente para maximizar ganhos. Mas a operação convencional dos bancos comerciais é a de criação de moeda com o apoio, né, a validação do Banco Central e dos mecanismos de provisão de liquidez que ele oferece, né? Então, é aí que aparece aquele interesse de manter a economia endividável, né? A população não pode estar tão sólida quanto possível para não precisar mais pagar juros em troca de dívidas, né? Além disso, essas operações de especulação, de tesouraria, as operações que os bancos de investimento fazem, que a Faria Lima faz, que os gestores de fundos fazem, essa se dá bem com aquelas sabotagens de mais curto prazo, né? Quando elas plantam as notícias falsas de que o governo vai quebrar, a crise fiscal explodiu, o Haddad não vai conseguir entregar a meta de primário dele, é aí que eles ganham, porque eles fazem mudar preços importantes que eles sabem a hora certa de comprar e vender no momento certo, tanto com juro quanto com câmbio, né? E você tem também esse setor aí em consolidação que é desse híbrido, né, das fintechs, que fazem operações de crédito até mais agressivas, né? Oferecem juros, às vezes, que eu fico perguntando como é que eles conseguem, né, oferecer juros tão baixos e remunerações tão altas para aplicações. Então, essa parte, né, que está surgindo, que não, como o Davi falou, não tem ainda todos os mecanismos de provisão de liquidez que os operadores convencionados, os grandes bancos têm, isso me motivou aqui a imaginar jogos diferentes que possam explicar os comportamentos desses atores de maneira mais precisa. Eu ainda acho que todos eles serão sabotadores do desenvolvimento soberano, né? Porque os interesses deles, mesmo que mais associados a endividamento ou mais associados à volatilidade financeira, ainda vão ser incompatíveis com uma boa gestão macroeconômica. Mas talvez vocês tenham razão nessa disputa interna entre eles, né? Puxando mais para estratégias menos agressivas, como no caso da Febraban, né? Que parece até às vezes dar suporte ao governo, e eu acho que talvez isso seja uma estratégia de evitar que o governo faça coisas mais ambiciosas, mas, por outro lado, você tem a Faria Lima que está o tempo todo atacando, né? A Faria Lima nunca deixou de ser bolsonarista, antipetista, agressiva, raivosa, né? Então, como é que isso se explica? Talvez a gente possa elaborar um modelo analítico para isso. E aí, com isso, eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Espero que numa próxima oportunidade eu não esteja sofrendo aqui da minha síndrome de Smurf, né? Eu vou tentar consertar o que tem acontecido aqui. E aí, gostei muito da nossa conversa, espero que o público também tenha curtido. Davi, sempre juntos, camarada. Valeu, Daniel. Foi muito bom. Nosso cupido foi o Paulo Clias, ele que deu a ideia de te chamar para cá. Agradeço demais o Paulo por isso. E aí fico pensando como é que eu demorei tanto para te conhecer. Você vai vir muito mais vezes aqui, viu, Daniel? Muito legal mesmo. Muito legal a tua presença. Obrigado, viu? Grande abraço para ti. Valeu. Grande Daniel. Davi Decache. Interessante essa coisa que ele traz, né, sobre a necessidade que os bancos têm de empurrar a dívida, né, no lombo dos trabalhadores. É fundamental para os bancos, né, manter... o traficante de droga, né?
Precisa manter o cara comprando a droga o tempo inteiro, né? E aí a gente olhar sob essa luz que o Daniel traz, o tema dos consignados, né? Tanto consignado do aposentado quanto o consignado do CLT, né? Inclusive, trocar dívidas de juros muito estratosféricos por juros menores é do interesse dos bancos, né? Para que não quebre, né? Para não matar o dependente, né? E aí, o pessoal tem gente do nosso campo que acha que é uma maravilha esses consignados, né? E Mauro, tem uma diferença até nisso, né? Nas fintechs e nos bancos. Porque os bancos comerciais que fazem operações de mercado aberto com o Banco Central, essa é a diferença fundamental aí dos bancos que operam com o Banco Central de verdade, né? São os bancos reais ali, e a Crevisa da vida, que opera com consignado, a Nubank, né, o Banco Master, e isso são instituições financeiras totalmente diferentes. Por quê? Porque o banco, o que ele faz? O Bradesco, ele te empresta grana, ele vê se você tem condições de pagar e tal, e ele te empresta grana, ele não olha se ele tem dinheiro no cofre. Não existe isso. Então, ele vai te emprestar grana, ele vai fazer a avaliação e vai te emprestar grana que você pedir. No final de todo santo dia, os bancos, eles se reúnem nesse mercado interbancário, que eles se relacionam com o Banco Central, quem tem esse privilégio exorbitante, e eles fazem um batimento ali dos encaixes bancários, se eles estão cumprindo, né, as regulamentações, né, os acordos de Basileia e tal, que é aquilo que você tem que ter em caixa, entre aspas. E quem tiver deficitário, quem tiver abaixo desses parâmetros estabelecidos, vai precisar pedir dinheiro a um outro banco, tá? Vamos supor que todo mundo esteja sem grana. O que vai acontecer com a taxa de juros entre eles? Vai subir muito entre eles, né? A taxa de juros entre eles subiria muito. Então, se esse cenário aparecesse, de todo mundo precisando de grana, né, de reservas bancárias, para cumprir os aspectos regulatórios, a taxa de juros explodiria. Aí o que o Banco Central faz todo santo dia? O Banco Central fala, não, calma aí, que eu tenho que manter a taxa de juros na meta Selic estabelecida. Então toma aqui a grana à base de Selic. Vou emprestar a Selic para vocês. Da mesma forma que ou seja, ele coloca a grana de forma ilimitada, pagando taxa Selic para os bancos, ou seja, empréstimos diários à taxa Selic, ao CDI. Da mesma forma, quando tem um déficit muito grande, déficit fiscal explosivo, tá, Mauro? Sabe o que acontece na prática? Isso aqui também não é teoria, é fato. Se o governo faz um mega déficit um belo dia, a taxa de juros despenca para zero. Ela não cresce. É o contrário, ela vai despencar para zero. Ela iria para zero. Ficaria zero, zero, zero. Por quê? Todos os bancos ficariam com muita moeda. Porque esse déficit do governo foi feito fazendo depósitos em bancos, né, na Caixa, no Bradesco e tal. Então todo mundo ia ter muita moeda e ninguém ia querer moeda. O banco não quer ficar com excesso de moeda, que não rende juros. Ele quer emprestar ali no mercado interbancário. Ele não quer dormir com dinheiro que não rende juros. E todo mundo vai querer emprestar, ninguém vai querer, vai ficar zero o preço dessa moeda. O que o Banco Central faz? Eu compro esse excesso de reserva de vocês pagando 14,75% ao ano. Tá? Em uma operação de um dia, convertida a um dia. O que o banco faz? Ele fala assim, não, eu quero viver da minha própria arte. Eu odeio dinheiro e odeio ganhar grana. Eu não gosto disso. Eu quero viver, né? Eu quero viver da minha arte lá, Moreira Salles. Não, ele vai lá e pega a grana, né? Ele vai acordar com mais grana no dia seguinte. Então ele faz essa operação. 14,75 num país de inflação de 5, né? Isso, exato. Então eles vão ser o Banco Central, em qualquer situação, tanto quanto a taxa sobe do interbancário, quanto a taxa cai, ele vai intervir, né? Ou colocando grana ou tirando grana para estabelecer a taxa de juros. Então essas taxas de juros que eles se financiam e que eles ganham, ela está pré-estabelecida, tá? Ela não vai mudar, eles já sabem qual é essa taxa. Perfeito. Tá? Então, também a taxa de juros tem esse efeito duplo para os bancos, né? A Selic. Tanto quando ela sobe, quanto quando ela cai, ela é o custo de financiamento, né? E ela é a remuneração deles também, tá bom?
As fintechs não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso, absolutamente nada. Por quê? Porque que o Banco Master ele tem que fazer, Mauro? Ele tem que pegar dinheiro seu, de fato, porque ele não participa desse mercadão. Então ele tem que pedir dinheiro a você, por isso que ele empresta, por isso que ele te paga no CDB 130% do CDI. Os outros bancos nunca vão fazer isso, porque eles têm financiamento ilimitado todo santo dia a 100% do CDI. Então você não vai ver CDB do Itaú a 130%. O Banco Master pega isso a 130%, e aí, quando ele pega esse CDB, o que ele faz na sequência com essa grana? Ele tem que especular em algo de alto risco para conseguir pagar esse empréstimo com juros mais altos. Então, ele entra, por exemplo, no esquema de precatórios, que é um esquema de alto risco, mas ele tem que ter uma rentabilidade mais alta para pagar essa taxa de juros que ele pegou. Então, essas fintechs, esses bancos, esses pequenos bancos de investimentos que fazem parcerias público-privadas, que compram pequenas parcerias público-privadas, né, pequenas concessões, que fazem consignados e tal, eles têm essa lógica mais agressiva, tá? Tanto te pagando mais, quanto tomando mais risco, o que tem efeitos contraditórios. E isso é legal de perceber isso. Pouca gente tem discutido o crescimento desse outro segmento financeiro, né, com suas especificidades e, inclusive, com sua agressividade desestabilizadora. Né? O Galípolo vem muito mais dessa lógica aí, desse baixo clero, que vem disputando espaço com alto clero, né, se a gente fosse dizer assim. Sim, Febraban, o alto clero, as fintechs, os bancos digitais, esse chamado baixo clero. Mauro, tanto as fintechs quanto os pequenos bancos, como o Fatorera e como o Master também, e como a Crevisa, né? Porque são segmentos um pouco distintos. Sim, esses aí não são fintechs, né? Porque isso, não são fintechs, mas eles estão ali também nesse bolo, sabe? O Banco Fator, o Banco Master, a Nubank, com as suas especificidades, tá? Eles até têm aplicativo já, o Banco Master tem aplicativo tipo, para você abrir conta e tal. Mas são instituições de pagamento essas. Com as suas especificidades, eles têm interesses específicos e que podem ser distintos da Febraban. Sim. Por exemplo, a Febraban é menos agressiva na sua tomada de risco, porque ela tem essa estabilidade de ser do mercado aberto. Então, ela não vai fazer as besteiras que o Banco Master faz. Por isso que bancão não quebra, né? Quem vai quebrar eventualmente são esses bancos aí, fintechs, bancos digitais, esses bancos aí que são obrigados a tomar muito risco para remunerar, né? Para se remunerar. Isso, exato. Banco Fator, por exemplo, fazendo PPP, durante o Gabriel Galípolo vem, que aí você precisa de ter boas informações políticas, bons contatos políticos, muito mais do que saber operar ali nessa lógica de Bradesco, né? Então você vem muito mais para entender o Galípolo, tem que entender essa lógica de onde ele vem, né? Dessa politicagem. Inclusive, Davi, o Banco Master, posso encerrar aqui? Só uma coisa aqui que eu falo muito pouco sobre isso, Mauro, e eu acho que quase ninguém fala. O Banco Master tem algo de curioso que a gente tem que pensar, né? Ele pagava muito alto para pegar o dinheiro, né, das pessoas. Pagava muito alto, né? Me dá aí dinheiro que eu te dou 130% do CDI. CDI é a taxa Selic, ou seja, ele pagava bem mais do que a Selic para as pessoas. E a Selic é muito alta no Brasil. E ele pagava muito mais do que a Selic para você se deixasse dinheiro lá. E aí, o que ele fazia? Ele tomava um risco muito grande, que era precatórios, compra de precatórios, por exemplo. Ou seja, ele tinha que tomar um risco muito alto para ter rentabilidade para pagar o troço. Só que tomar risco muito alto quer dizer que ele pode quebrar também, de vez. Né? Porque se esses precatórios não são pagos, só que ele se salvou. Né? Parcialmente ele se salva porque os precatórios que seriam pagos a médio e longo prazo, lá, né, na PEC do calote do Bolsonaro, foram resolvidos aí nos acordos do Executivo, enfim, com o Supremo, né? Teve aquele acordo para antecipar o pagamento de precatórios, ele se deu bem com isso, né? Pode ser sorte, pode ser coincidência, pode ser que ele tenha tido acesso a boas informações. Perfeito? Isso tudo tem que avaliar nesse caso, né? Essa lógica desses agentes financeiros, né?
Não estou fazendo nenhuma. Quando o Ciro fala que essa história dos precatórios do governo Lula 3, né, de antecipar, de fazer os pagamentos à vista, né, vamos chamar assim, de que isso aí teria envolvido grandes negociatas, ele está falando coisa completamente absurda? Então, o problema disso, eu acho que a linha dele faz sentido, tá? Faz sentido, né? Se há ali informações privilegiadas, um tráfico de informações aí, é algo muito grave, né? É algo muito grave a se avaliar. O problema é que a gente ainda não tem elementos, né, para expor isso como um fato decorrente de corrupção ainda. Uhum. Né? Então a gente tem que ter essa cautela, né? Até porque eu sou pobre e aí eu não tenho grana para pagar. Mas é importante a gente entender que essa possibilidade ela existe, né? De ter ali uma rede de influências do Banco Master, tanto operando na época da tomada de risco, Sim. quanto agora, né? Na sua alavancagem, né? O Banco Master está se dando muito bem de ponta a ponta com a sua influência política. Então, isso se sabe, né? As relações políticas do Banco Master, do Volcaro, né, que é o dono do Master, são relações políticas verdadeiramente impressionantes, até para o tamanho que ele tinha no mercado, né? Gente desde o Centrão ao PT, né? Tem até economistas vistos, eu acho que vistos no passado, hoje não mais, né? Como progressistas até de esquerda que estão lá, né? No Banco Master. Então tem um grande operador. Bom, esses bancos têm essa característica muito, muito evidente, esses bancos pequenininhos assim, né, perto, eles têm essa característica muito evidente de precisar de informações, contatos, até mais do que os bancos grandes, nesses pequenos esquemas. Porque o esquema do banco grande já é de natureza corrupta, embora legal, sabe? Então eles não precisam inovar igual esse baixo clero aí. Sim. Depois vocês olhem o que o Banco Fator faz. Na página do Banco Fator, para vocês entenderem a lógica desse governo, a lógica das PPPs e tal. Opa, tá aí uma dica. Banco Fator. Tem um pedido aqui, eu vou te pedir para responder, do Flávio, mas se puder ser o mais breve possível, que eu queria tratar de outros assuntos quentes do dia hoje. É um pouco nesse espírito de aula de economia aqui. O Flávio Azevedo pergunta: Davi, pode explicar bases monetárias, M1, M2 e formas de criação de moeda tanto pelo governo quanto pelos bancos? Mauro, essa pergunta a gente pode deixar para um outro. Essa pergunta é muito difícil, que é um curso de economia monetária quase que completo, né? Vamos deixar para o próximo encontro, então? Que a gente tem, tá. E só para dar uma passada no tema, nós temos a moeda estatal, que liquida todas as dívidas do sistema, e tem as outras moedas, como as moedas bancárias, que são o depósito à vista, que o Bradesco faz todo santo dia. Então, o Bradesco ele cria a moeda bancária, que são os depósitos à vista, quando ele acredita na sua conta, só que no final do dia ele precisa de moeda estatal para cumprir, né, as questões de regulamentação junto ao Banco Central, as questões institucionais. Onde a moeda estatal entra. Então, a moeda estatal ela está no topo da pirâmide, na hierarquia de moeda, porque ela liquida todas as dívidas. E a moeda bancária não. Ela não consegue liquidar questões relacionadas, por exemplo, aos aspectos regulatórios. E M1, M2, aí que ele está falando, são os graus de liquidez, né? Que aparecem lá nos manuais de macroeconomia, base monetária, depósito à vista, poupança, né? Escala de liquidez. Tá bom. E aí, mais um pedido aqui do João Paulo Souza Gomes. Você pode indicar livros sobre MMT? Eu tenho um livro escrito junto com o Daniel, né? Fechou. Tem um manual, né, de MMT, né? Teoria Monetária Moderna, a chave para uma economia a serviço das pessoas. O Daniel também é um dos coautores. Não sabia, não. Que ele participava desse artigo.
A chave para uma economia a serviço das pessoas. Eu estou vendo aqui, dá para comprar pela Amazon, você consegue comprar, consegue... está nas melhores livrarias do mercado, não é? Então é isso, você pode, de fato, adquirir. Está aí a dica, pedido de dica de livro. São vários autores, né? Isso. Aqui, ó. São vários autores. O Fabiano Daltro, o Enzo... Eu não estou conseguindo ler Júlia. o nome. Enzo Júlia. Quem mais está aqui como autor do livro? O Daniel Conceição. Né? Quem mais está aqui? E você, pronto, tá aí. Esses são os autores, tá aí a dica, então, tá? E a Júlia Osimolo. Perfeito. Fechou, tá aí. Então, quem quiser saber mais, vai ler esse Teoria Monetária Moderna, a chave para uma economia a serviço das pessoas. Eu tenho falado, o Natan diz assim: bom dia, Mauro, parabéns pelo trabalho sério. Por favor, conte pra gente qual o segredo da paciência do Jones. Quero cultivar essa paciência também, evidentemente, falando de ontem. O José Massancido diz que um indício forte de crimes dos precatórios de Lula Haddad seria o relatório de pagamento agrupado por receber diferente do titular original. Davi, eu tenho falado muito de você aqui, sempre falei, né? Que é assim, talvez você e Jones sejam as duas pessoas da esquerda mais perseguidas pelos chamados progressistas, governistas, também pela extrema-direita, né? Ao longo aí, sobretudo de 2023, de meados de 2023 para cá, sobretudo. E aí eu estava hoje de manhã falando isso, quando saiu, isso aqui é Haddad e Galípolo ainda na Fazenda, negociando o arcabouço fiscal com o Pacheco, e está lá participando também o Jacques Wagner. Quando saiu o arcabouço fiscal, eu disse, o Davi, Jones, Maringoni, o Daniel Conceição, que está aqui com a gente, Paulo Clias, eu denunciamos que isto era uma gestão neoliberal da economia. Você sofreu ataques, todos nós, né? Violentíssimos, dizendo que é absurdo chamar o Lula de neoliberal, o Haddad de neoliberal, o governo de neoliberal. Ok, nós sabemos no que deu isso, né? Quando houve os ataques ao BPC e Bolsa Família, primeiro em início já do ano passado, com tal pente fino, e depois na agudização do pacote, né, que o governo foi obrigado a retroagir, mais uma sequência de ataques, né? Até mostrei aqui, o pastor Henrique Vieira é um que vendia essas informações falsas de que o que estava vendo era combate à fraude nos benefícios sociais. Aí veio o Galípolo, né? Durante todo o governo Lula, você, Jones e outros defenderam que tinha um jogo de cena nos ataques de Lula ao Roberto Campos Neto e que a gestão do Banco Central era toda ela feita de comum acordo com o Ministério da Fazenda. Aí vem o Galípolo, o menino de ouro do Beluso, o menino de ouro do presidente Lula. Essa turma toda incensou o Galípolo como a próxima estrela aí da economia do campo lulista, né? Lula anunciou ele com pompa em dezembro de 2024 como presidente do banco, dizendo que ia ser uma revolução e que tal, e plá, e você, Jones, eu e outros dizendo, olha, bom, você já falou aqui do Galípolo, olha, né, esse Galípolo participou do processo. O Lindbergh Farias, Gleisi, o próprio Lula dizendo que aquele aumento de janeiro é porque o Galípolo tinha sido obrigado pelo Campos Neto a fazer aquele ajuste em janeiro, coisa que o próprio Galípolo desmentiu, né? Ele falou que não foi obrigado coisa nenhuma. A reunião de dezembro do Banco Central, o Campos Neto tinha dado a ele o privilégio de dirigir a reunião. Então, tudo decisão dele. Aí, agora, de repente, né, os governistas petistas começam a sair da casca, né? Tem editorial falando que o Galípolo, lá no Brasil 247, o Galípolo é o bezerro de ouro do capital financeiro, ataques ao Galípolo de todo jeito. O Zé Dirceu
né, defendendo o Edinho Silva, né, dizendo que o Galípolo está tudo errado, o Lindbergh, o Rui Falcão, que até tem uma posição diferenciada em relação aos demais. Aí eles descobrem, né, assim como se fosse um evento catártico de descoberta de quem é o Galípolo. Daqui a pouco vão descobrir que o governo é neoliberal mesmo, vai começar a criticar. Cara, impressionante o que a gente está assistindo, né? Impressionante. É curioso, né? Porque o governo sempre concordou com a lógica do Campos Neto, na verdade. Quando eu dizia isso, achavam que era uma maluquice completa e desvairada. Eu acompanhei muito de perto o processo de votação, né, o processo legislativo que envolveu um novo arcabouço fiscal. Eu acompanhava o dia a dia daquilo. Né? Uma parte do meu tempo de vida eu dediquei aquilo naquele período dentro da Câmara dos Deputados, assessorando a bancada de deputados do PSOL. Então ali eu fui comprando brigas de todos os lados naquele período, em 2023. E acontecia algo muito curioso, Mauro, naquele período. O que acontecia? O arcabouço fiscal, e eu posso contar nos dedos quantos economistas falaram a verdade sobre ele, e quantos entenderam, inclusive, eu acho que as pessoas não entenderam até hoje, inclusive economistas, o que é o arcabouço fiscal. Eu conto no dedo ali quem estava falando a verdade, quem estava fazendo estudos sérios. E o que atrapalhou muito um debate sério sobre o novo arcabouço fiscal? Primeiro, o caráter muito autoritário do Haddad. Ele é muito antidemocrático. Então, não teve audiências públicas para debater isso. Não passou em comissões. Teve uma audiência pública que ele respondeu muito mal à esquerda, com ignorância, um tratamento esdrúxulo aos deputados de esquerda, e muito respeitoso aos deputados neoliberais, como sempre. Né, muito respeitoso. O Eduardo Bolsonaro, na época, chama o Galípolo. O Galípolo é meu amigo, não vou nem falar isso aqui para não me comprometer na época da audiência. Ele tem isso, tá? Tem isso. Com a Fernanda Melchior, eles foram para cima. Aí é inimiga. Né? Não responde. Com o Eduardo Bolsonaro não foi negócio fraterno do Galípolo ali, são amigos. Enfim, mas é o Campos Neto só que é dessa turma. Para a gente ver como que são as coisas. E aí o que acontecia sempre? Passo legislativo à frente do novo arcabouço fiscal. Novo arcabouço fiscal avançando. Presidente Lula chega e fala: Campos Neto, bandido ladrão. Quer quebrar o meu governo? Vamos para a rua, vamos lutar contra o Campos Neto. E aí, todo mundo esquecido do novo arcabouço fiscal que estava passando aqui, ó. A boiada passando. Não tinha debate. O pessoal da saúde não estava entendendo a gravidade do novo arcabouço fiscal em 2027 e 2028, quando eles vão ser atacados com o piso da saúde sendo demolido. O pessoal da educação não debateu o piso da educação ali. A destruição do piso da educação. Não debateram, sabe? E tava um trator passando aqui e todo mundo falando de Campos Neto. Eu era um dos poucos que não falava. Eu falava o oposto. Eu cansei de falar, Mauro, com você e em outros espaços. Isso em 2023, tá? Isso era quase que maluquice. Eu falava, o Campos Neto é um dos principais aliados do governo. Por quê? Porque ele funciona como um espantalho perfeito, né? Para puxar as atenções da militância, para a militância ter um sparring para conseguir despejar raiva e não olhar para o que importa e para o que o governo tem em mãos. Porque qual é a tática no Banco Central? Eu tenho a autonomia do Banco Central, que o Haddad defende, que o governo defende, beleza? E dada essa autonomia, eu não posso fazer nada. Então, eu posso criticar, porque eu não posso fazer nada. Então, eu critico, porque eu não vou poder mudar mesmo. Só que o que você pode mudar? A lei que você estava mandando para o Congresso. Era isso que você podia mudar, sabe? Era isso que você tinha influência. E você não estava fazendo o que podia. E jogando pro Campos Neto, porque ele é bolsonarista. E de fato, é um desastre. Então, esse teatro, ele foi muito funcional, Mauro. Muito funcional para a gente montar a esquerda. E há uma parceria de parlamentares, de partidos, de movimentos sociais com o governo para distorcer informações para a população, como foi no caso do novo arcabouço fiscal. Sabe por que não colou a ideia de camaradas como o economista André Roncaglia, que é um cara que eu já fui próximo, a gente já foi colega ali. Né? Ele tentou trazer o arcabouço fiscal como uma inovação positiva que ia permitir investimentos públicos,
com responsabilidade fiscal, uma jogada engenhosa, muito boa. Só ver as colunas dele na época. Aquilo era uma distorção. Por que a esquerda, no geral, por exemplo, o PSOL, não embarcou nessa? Porque desde o início, eu e outros camaradas, por exemplo, a professora Denise Gentil foi muito importante nesse processo, a gente foi para cima de cara. Já bateu antes que eles começassem a divulgar que o novo arcabouço fiscal era uma inovação positiva. Então a gente já foi de cara, dando a cara a tapa. Porque ali, Mauro, eu estava comprando briga dentro do PSOL. Você trouxe aqui a questão do BPC em 2024, não trouxe? Tem um parlamentar que eu respeito muito, que eu tenho admiração, acho um grande quadro, né, do PSOL e da esquerda como todo, que é o Tarcísio Mota. Ele fez uma entrevista muito qualificada com você, inclusive. Tem uma questão que ele trouxe que era sobre as minhas divergências com a bancada. Isso, eu ia te perguntar sobre isso. E que eu estava expondo essas divergências, tá? Esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida. Eu seria demitido 10 vezes, tá? Eu não tenho problema de ficar desempregado 300 vezes que eu vou fazer de novo. E eu tenho certeza da importância do que eu fiz. Tanto lá no novo arcabouço fiscal, que eu tive divergência com o líder da bancada, tá? E o principal quadro político do PSOL público, que é o Guilherme Boulos. Essa divergência foi positiva para o partido. Ela salvou a história do partido. Eu teria essa divergência 10 vezes. Sabe qual seria o problema do PSOL? Se tivesse um assessor técnico que não tivesse essa divergência e concordasse com ele. Porque o viés seria outro. O PSOL teria apoiado o arcabouço fiscal desde o começo. Com certeza. O Tarcísio não falou que fui eu que trouxe o debate, que coloquei o debate ali. Eu não estou sendo arrogante. Se você perguntar, ele vai falar. Eu cheguei com o pé na porta. A orientação do Boulos, para mim, foi que era para orientar a favor sem destaque. Depois ele vai mudando isso ao longo dos debates que ele vai perdendo internamente. Tá? E aí eu fui encarando e fazendo disputa em rede social. Porque não há disputa dentro do PSOL com esse campo, porque eles têm maioria. Então, qual é a minha tática? Eles têm maioria no PSOL. Então, se for passar alguma coisa por votação, eles vão ganhar. Como é que eu posso fazer o debate? Eu faço o debate de ideias, sem citar parlamentar ou OB, mas eu boto a minha ideia publicamente e causo constrangimento, sim. Sabe por que eu causo constrangimento? Porque eu estou de acordo com a história do partido, com o programa do partido, com os objetivos históricos do partido. Então, eles ficam constrangidos e eles têm que apontar quais são os constrangimentos que eu causei. E eu causei um grande constrangimento em 24, que foi sobre o ataque ao benefício de prestação continuada, em que o governo tentou ensaiar uma mentira violenta, e ali foi planejado, porque vários parlamentares fizeram a mesma coisa, tá? Que era falar assim, estamos mandando um pacote fiscal que é muito bom, porque vai pegar vagabundo corrupto, que é isso que era a mensagem, né? Vagabundo corrupto que pega o BPC sem precisar. O Haddad falava de uma indústria de corrupção em torno do BPC. Tem esse termo aí, tá? A indústria do BPC, as quadrilhas do BPC, são as pessoas com deficiência, os idosos de extrema pobreza se juntaram para comprar o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Olha a loucura, Tiso. Olha a teoria da conspiração maluca. Não, pois é. Até hoje, o Haddad falou isso agora, quando foi divulgar mais esse aperto no pacote, que o problema do BPC é que tem uma indústria de ações judiciais. Então, eu fico pensando, é isso mesmo, né? Quer dizer que as pessoas que recebem BPC estão movendo ações e isso é um problema para o governo. Quem recebe essa miséria, os mais miseráveis do país. É incrível. E as pessoas engolem, né? Eles têm o acesso, eles são muito poderosos e aí eles estão comprando o judiciário inteiro. Eles compram o juiz, que o juiz passa fome. O juiz ganha 150 mil por mês, 150 mil não dá para viver, a gente sabe. O que dá para viver é um salário mínimo. Então eles se juntam e compram os juízes, né? É uma maluquice total aí, tá? Mas o ponto dentro dessa maluquice toda, eles tentaram criar uma narrativa de que vamos combater fraude, e aí quando a gente combate fraude, sobra mais dinheiro para fazer as coisas boas para o povo. Então é muito bom. E a gente vai ter menos dinheiro vai ter mais dinheiro para a saúde. Um monte de mentira que não tinha nada a ver com o pacote. O que eu fiz, Mauro? Sem citar parlamentar nenhum, tá? Sem citar parlamentar. Sem citar o pastor Henrique Vieira. E eu falo isso com tranquilidade, porque é verdade. Né? Só conferir nas minhas redes sociais. O que eu fiz?
Eu falei, esse pacote é uma mentira, é uma farsa, é uma fraude, e o que estão falando é mentira. É um ataque violento ao BPC, porque faz isso, isso e isso. Eu trabalhei, Mauro. Sabe por que eu discordo muito da abordagem do Henrique? Porque aquilo não me parece um erro, porque nós trabalhamos 1 ano no tema. Eu ajudei a organizar manifestos pelo BPC, notas técnicas, produção técnica lá na liderança do pessoal. Então a gente tem informação disso tudo. A gente trabalhou nisso 1 ano antes dele escrever isso. Mais de 1 ano trabalhando para sair isso. E por que sai isso? Porque ele quer criar uma narrativa para dar legitimidade de um ataque do governo aos mais pobres. Eu me discordei disso publicamente. Essa foi uma das divergências. Eu teria essa divergência 38 vezes, 55 vezes, 1000 vezes. Porque eu vou divergir disso para sempre. Sabe quem deveria ser punido no PSOL? Ele. Ele. E o Henrique é uma pessoa que eu gosto como indivíduo, como sujeito, que é uma discordância política. Mas politicamente ele está em desacordo total com a história do PSOL, inclusive com respeito à ciência, à verdade, à democracia. Sabe por que eu desrespeito a democracia, esse tipo de atitude? E eu quero ver alguém falar que eu sou exagerado. Quando o parlamentar, e eu não estou falando isso aqui do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, essas coisas todas aí de liberal convencional, o que um parlamentar ele deve fazer? O que o parlamento ele deve fazer? Ele deve falar o seguinte para o povo, olha, nós vamos votar uma matéria que tem um impacto A, B e C. Igual a Tabata faz, né? E a gente fica no caminho A, o efeito vai ser esse, o efeito colateral vai ser aquele, o B vai ser isso e o C é aquilo. Bom, ia apresentar tudo direitinho, né? O que está sendo feito, para as pessoas decidirem se querem ou não aquilo. Não é isso? Democracia. Expor a coisa de forma correta. Quando você mente sobre o teor de uma proposta para conseguir apoio popular e justificar o seu voto, o que você está fazendo, Mauro? Você está respeitando essa lógica da democracia burguesa que aparece no papel e nunca vai aparecer na prática? Não, você está desrespeitando. Ele poderia falar o seguinte, olha, nós temos muito gasto com o BPC, de fato. O BPC é importante, mas nós gastamos muito já com o BPC. Nós vamos tirar, por exemplo, uma família que tem uma pessoa com deficiência e uma pessoa idosa, uma família, ela só precisa de um benefício. Um idoso em situação de extrema pobreza e uma pessoa com deficiência em situação de extrema pobreza, 2 é um exagero, 2 BPCs. Eu vou cortar um e deixar só um. Isso é justo. Pronto! Isso. Aí sim ele coloca o debate dele, né? E defende ponto. Não é isso? Isso é mais justo. E aí a gente critica. Mas não, cria uma narrativa fantasiosa, mentirosa, em desacordo com a história do PSOL. E eu abro essa divergência pública, por exemplo. Abriria de novo. Tem várias divergências que eu abri, eu poderia enumerar aqui, mas não vai dar tempo. Mas é importante deixar isso claro. Então, de fato, a bancada acerta em cheio na minha demissão, caso o objetivo deles seja continuar fazendo isso sem críticas. Mas sabe qual é o problema deles, Mauro? O grande problema deles é que eu continuo acompanhando o dia a dia. E eles vão ter eles vão ter 2 opções. Se eles quiserem votar com o governo, eu vou continuar denunciando. Eu ainda estou na Câmara dos Deputados, ainda estou assessorando lá, eu vou acompanhar o dia a dia e eu vou denunciar tudo que eles fizerem. Tá? Eu vou denunciar, porque isso é importante. Isso é meu papel de militante do PSOL, de um militante socialista e de um militante de esquerda. Então, para eles tomarem muito cuidado, e eles estão tomando, inclusive, tomarem muito cuidado com erros, entre aspas, né? Porque com esses acordões, porque eles vão ser denunciados. Eles vão ser denunciados. Não adianta me demitir, né? Pode me expulsar do pessoal. Eu vou continuar denunciando, então eles não têm saída. Essas divergências vão continuar sendo expostas. Porque esse é o papel, Mauro, de alguém que respeita de verdade a democracia e de um militante socialista que tem acesso às informações técnicas e operacionais do dia a dia da Câmara. Eu me sentiria muito mal e muito frustrado, tá? Embora eu tivesse 1000 oportunidades abertas para mim, se eu omitisse a verdade. Eu me sentiria muito mal, muito frustrado, eu não conseguiria carregar esse peso. Então, eu me sinto leve e tranquilo com tudo que eu fiz. Ô, Davi, legal, eu acho importante essa ideia,
Porque tem uma concepção, né, que é esta, né? Se você está dentro do partido ou dentro do governo, você está obrigado a calar a boca sobre qualquer crime, entendeu? Tipo, ontem, por exemplo, eu falei que é um negócio inacreditável. A Marina Silva foi atacada pela extrema-direita, né, pelos senadores lá, o Marcos Rogério, que presidiu a sessão, e mais aquele criminoso do Plínio Valério, que disse que queria enforcar ela. Mas quem começou todo o processo de ataque foi um senador da base do governo, Omar Aziz. Aí você vai olhar as notas da Glaze, as notas do pessoal do governo, eles simplesmente fazem o seguinte: omite o Omar Aziz e só atacam o Marcos Rogério e o Plínio Valério, ou seja, fazendo uma instrumentalização politiqueira da luta contra o machismo e da luta contra a misoginia. E essa é uma lógica, né? É assim, se você está aqui, você tem que ser cúmplice de todos os crimes, não dá para sair por aí denunciando. E acho que você rompeu com esta lógica, né? Rompeu com essa lógica, como você falou, de uma maneira crescente, né? Inicialmente denunciando os crimes, entre aspas, sem falar dos criminosos, e depois sendo obrigado a fazer o embate público. Agora, tem um passo adiante que o pessoal está dando agora, Davi, que inclusive achei bem interessante que ontem o próprio Tarcísio Mota reconheceu que está líquida e certa a ida do Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência, e com essa argumentação de que ele está indo como uma opção individual dele, que isto não vai trazer consequências para a posição do PSOL na relação com o governo. Será? Vamos lá, Mauro. É concreto, e o Tarcísio não pode discordar disso, que o Guilherme Boulos, em várias ocasiões, tá? Mesmo sem ser ministro, teve votações que rompem com a história do PSOL. Ele se negou a votar contra um projeto racista do Kim, lá de São Paulo, tá? MBL, que dobrava penas de furto. Negou dar o voto contrário. Uhum. Ele não votou, ele estava no plenário, ele não votou. Isso é público, não estou dando informação que é interna, é público, é só conferir. Ele se nega a votar numa pauta racista, de racista, que é isso, né? Que é encarceramento da população jovem negra. Olha só, sem ser ministro. Colocou o pessoal para votar, e aí foi a maior parte da bancada, inclusive parlamentares que não sabiam do conteúdo da matéria, como o Tarcísio Mota não sabia na época, né? Porque eu não estava com essa matéria, eles cheiravam já as matérias que tinham problema na época. Sim. Tá? E eu não assessorava. Eu avisava o meu campo, né? Eu avisei a Sâmia, a Fernanda e ao Glauber. Falei, não é para votar isso por causa disso, disso e disso, eles sabem. E aí é com eles. O que eles votaram? Teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que as desonerações fiscais deveriam ter uma fonte de compensação para continuarem válidas, para serem prorrogadas. Então, a prorrogação e a continuidade das desonerações dependeria de uma fonte orçamentária. Dentre o acordo que o governo, o Supremo e o Legislativo faz, né, dessas fontes, está o quê? Um pente fino do BPC. Ou seja, você tirar do BPC para dar para 17 setores que têm desoneração da folha. Para o grande capital, é você tirar do esfomeado, de quem está em situação de luta pela sobrevivência material, factual, porque a definição de BPC é para quem está em extrema pobreza, não só isso, seja idoso ou uma pessoa com deficiência. É você pegar desse para pagar a desoneração da folha. O pessoal, historicamente, é contra a desoneração da folha, Mauro. É contra. É contra. Mas veja que loucura. Isso é uma loucura. A militância do pessoal não sabe disso até hoje. Isso é uma loucura. O pessoal não basta ter apoiado a continuidade da desoneração da folha, como pegou dinheiro do BPC, pagou a desoneração da folha, e sabe como que a professora Luciene Cavalcante, deputada federal, orientou essa matéria a público? Tem um vídeo do Jones com esse trecho da fala dela, muito bom. O Boulos botou ela como líder da bancada naquela ocasião.
Então, ela atua como a liderança formal da bancada, porque ele é esperto, sempre bota outro para fazer esse tipo de barbaridade. Ela fala que a justiça tributária. Justiça tributária. Fortalecimento da Previdência Social, geração de empregos. Isso é uma aberração. Isso é mentira. Ela deveria ser expulsa do partido depois dessa. Ou eu que deveria ser demitido por falar isso. Alguém aqui que está assistindo. Quem errou? Eu denunciei isso. Não falei sobre ela, mas abri minha discordância pública, porque minha discordância pública é a discordância de toda a militância do partido, inclusive da militância deles. Eles não têm coragem de falar que fizeram isso. Sabe por que eles fizeram isso? Não foi só, foi pior. O governo tinha até meia-noite para aprovar essa medida, senão as exonerações caíam, tá? Tinha até meia-noite daquele dia, que era o último dia do acordo. E o pessoal tinha um destaque, que era para salvar o BPC, ou seja, eles iam fazer uma tática mentirosa para a militância, que eles fazem sempre, que é assim, eu tentei votar só na desoneração, mas tirando o BPC como fonte, tá? E aí eles iam fazer um destaque para salvar o BPC, para poder votar a favor do conjunto da matéria. Falando assim, não, se a gente tem algum problema com a questão da desoneração, mas com o BPC a gente tentou tirar e perdeu, né? E por isso a gente votou a favor, mas tentou tirar. Só que o destaque do PSOL iria atrapalhar o prazo, que a sessão já estava chegando à meia-noite. O Guimarães, líder do PT na época, pede para a Luciene tirar esse destaque para a gente não perder tempo, para conseguir destruir o BPC logo para financiar a desoneração. E o pessoal não poderia atrapalhar esse prazo. Ou seja, o pessoal tinha na mão ali a possibilidade de salvar o BPC e ferrar a desoneração. Tá? É possibilidade concreta sem ter um voto. E aí o que a Luciene faz para a votação acontecer naquele dia e não estourar o prazo? Ela retira o destaque. Ela retira o destaque e aí ela fala no microfone, tudo público, tá? Isso tudo é público, tá? Não estou falando nenhuma informação que eu tive privilégio de obter por ser assessor. Tudo público. Então, o que é público eu posso falar. Não é nenhuma desonestidade. Ela fala que fez um acordo com o Guimarães, com o José Guimarães no microfone e que ele ia tirar o BPC. Isso é mentira, ela não fez acordo nenhum. Tanto não fez porque não tirou. Ela estava mentindo. Que me expulsem do pessoal agora, que me botem no Conselho de Ética. Ela mentiu. E sabe por que eles não me botam no Conselho de Ética, Mauro? Porque se eu tivesse mentindo em algum momento, eu já estava no Conselho de Ética expulso do partido, porque as acusações que eu faço há 2 anos são muito graves. Ou não é grave o que eu estou falando aqui? Por que eles não me botam no Conselho de Ética do partido? Mauro, te digo mais, o Boulos não conseguiu me demitir. Eu fazendo isso tudo. Eu era da corrente dele, e dentro da corrente dele ele teve capacidade de me expulsar. Eu tive que sair. Eu fiquei até esperando eles me expulsarem, só que eles não me expulsavam porque ia ter que debater com a militância deles. Aí eles fizeram Davi, uma militância deles. Quem ficou contra essa manobra foi só Sâmia, Fernanda e Glauber ou mais alguém? Na verdade, eu vou ser muito honesto aqui. Sâmia, Fernanda e Glauber ficaram contra que eles tinham acesso ao conteúdo da matéria, e os outros deputados, tirando a Luciene, que votou, por exemplo, Tarcísio, muito provavelmente mentiram para eles sobre a matéria. Tá? Então, eles receberam informação distorcida. Antes, isso já foi no final de 2024, ali eu já não estava mais com disposição para entrar numa tática de sempre estar abrindo guerra dentro da bancada. Então, o meu ponto é, me tiraram da matéria, tudo bem, vou informar o meu campo no PSOL, e que o outro campo se vire, eles que lutem. Eu comecei a tomar essa atitude, eu não era mais... eles já tinham me excluído de todas as matérias relevantes, já tinham me excluído de tudo, tá? Então eu já estava demitido, praticamente. Eu fiquei 1 ano demitido, praticamente, sem pegar nenhuma matéria. Eles me tiraram de todas as comissões de economia e me botaram na comissão de legislação participativa, que não tem a ver com a minha formação, sabe? Eu tenho um acúmulo de quase 10 anos no Congresso. Assim... eu tenho uma formação em política fiscal sólida, tenho todo doutorado, eu escrevi muito, eles me tiraram de todas as matérias, por divergência ideológica comigo, tá? Por divergência ideológica. E eu parei de passar informação. Então, talvez eles tenham votado errado por não receber a informação correta. Mas aí, o problema é deles. Eles que se justifiquem de acreditar no Boulos. Se eles foram enganados ou não. Eles que se justifiquem, né? A conta está lá. Votaram como? Votaram
contra o BPC e a favor da desoneração. É isso que aconteceu. E a Luciene orientou falando que era justiça tributária, mentindo sobre um acordo que não existia, para não estourar o tempo. Que me bote no Conselho de Ética. O Boulos teve que pedir a Talíria para me demitir. Fazer acordo com a Talíria. A Talíria não tinha nenhuma vírgula contra mim, contra o meu trabalho. Foi uma demissão que ela teve que fazer acordo com o Boulos, pô. Entende? Porque o Boulos ele não queria abrir debate com a militância da corrente dele. Eles emitiram uma nota para a corrente dele quando eu saí dos grupos, que eu fiquei lá, né? Eu falei, vocês que me tirem. Aí falaram, quando eu saí, depois que eu não aguentava mais, que eles não me expulsavam, aí eles botaram uma notinha assim, que eu que quis sair, e não sei o que eles não me expulsaram. Ainda fizeram uma notinha assim. Tá lá. É absurdo. É absurdo. Então, agora... eles têm medo de abrir esse debate. Que me botem no Conselho de Ética e me expulsem se eu estou mentindo aqui. Eles expulsam por muito menos, né, gente do pessoal. Me bota lá se eu estou mentindo, para ver quem fala a verdade e quem mente. É desafio aqui. Agora, e essa questão da ida do Boulos para... um ministério. Isso. Tá, eu estou falando isso tudo porque... Em que medida isso vai vincular ainda mais o PSOL com o governo? Ou porque o Tarcísio disse que não, que o PSOL terá autonomia para continuar... Sem a vinculação, a gente já perde a autonomia. Eu estou falando isso tudo para mostrar isso. Agora, com cargo, você acha que diminui ou aumenta a autonomia? Reduz ainda mais essa autonomia. Se essa autonomia já era estreita, vai reduzir muito, porque o Boulos, ele não é só o principal quadro político do PSOL, como o Freixo foi um dia. Tá? Ele tem outras duas características fundamentais. Ele é dirigente do que hoje talvez já seja a principal corrente do PSOL em tamanho, a segunda maior, junto com a Primavera, e que vai virar a primeira, provavelmente. Então, ele controla um setor do PSOL inteiro. E ele tem a segunda instância, talvez a primeira, do ponto de vista pragmático, dentro do pessoal é controlada por ele, que é a tesouraria do partido. Uhum. Perfeito? Então, ele controla o campo majoritário do partido, ele controla a tesouraria do partido. Ele é o líder da corrente que controla essas coisas. E calma aí. E aí ele recebe um convite individual. Existe isso? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Uhum. O cara controla a tesouraria, ele controla o campo majoritário do partido, a corrente dele vai continuar lá controlando. A Natália, que é a outra dirigente da Revolução Solidária, ela vai continuar lá controlando isso tudo, junto com os outros camaradas da Revolução Solidária. E aí é um convite individual, isso é negação da política. Uhum. Por que o Lula está botando ele, Mauro? Vamos lá, vamos ser práticos aqui. PDT rompendo com o governo na Câmara. Ou... no mínimo, sinalizando que vai dar trabalho na obtenção de votos. A Federação Pessoal Rede tem 14 votos. Isso não é pouco. Tá? Então, é importante o PT disciplinar mais o pessoal. E quando você ganha um ministério no governo, e partidos de esquerda geralmente vão nessa linha, essa é a regra geral, você para de votar contra o governo, porque você tem um ônus para assumir. Você ganha um ministério, mas não é assim, de graça. Sabe? Isso é óbvio na política. Quem estiver ligando isso tá viajando muito, que é por altruísmo. Eu gosto de você, meu camarada, me dá um abraço aqui porque você fala que nem eu, tua voz é parecida com a minha, você tem uma barba legal. Não, porque você vai me entregar alguma coisa, que é voto, geralmente no Congresso. Então, é uma tentativa de, no momento em que você perde uma base de apoio, você ganha outra base de apoio. Uhum. É uma recomposição de forças. Tá? E é óbvio que o Boulos ele tem uma parte da bancada liderada. O Boulos é dirigente de parlamentares também, porque ele é dirigente da corrente que esses parlamentares estão, que é o Henrique, que é a Erika Hilton, que é a Luciane Cavalcante, por exemplo, e outros que estão próximos ali. Então, no momento em que ele está no ministério, ele deixa e continua sendo dirigente dessa corrente, continua sendo dirigente do pessoal. Alguém vai supor que não tenha interferência de um ministro na base que ele dirige? Isso é loucura. Uhum. Isso é uma
maluca, assim. Alguém vai negar isso, é loucura total. Ele é um indivíduo, ele não vai agir com a corrente dele, ele não vai falar com a Natália nada. Ele vai se isolar. Não, isso é negação da política. Nenhum indivíduo recebe convite de nada. Isso me lembra muito a Margaret Thatcher, né? Que ela falava o seguinte, a Thatcher, né? Que é o ícone do neoliberalismo na política, ela falava, o argumento dela era sempre esse: não existe sociedade, o que existem são indivíduos. Não existem partidos, existem indivíduos. São os indivíduos que movem o mundo. Por que ela faz isso? É a negação da política. É a negação de classes sociais. Ela quer negar a existência de classes sociais, de grupos de poder rivais. Porque quando se coloca tudo no âmbito individual, você nega o confronto de classes. Você nega o embate. Tá? E esse caminho de falar que o Boulos recebe um convite individual, que não tem a ver com o movimento social que ele lidera, que não tem a ver com ele liderar o PSOL, é a negação da política, sabe? A negação hipócrita da política para a militância. Agora, eu quero muito que esse debate também tem que ser público, Mauro. O Tarcísio, ele fala que discorda da minha posição, respeito o que ele fala, e discorda da minha posição de trazer esses debates para fora. Aí eu te pergunto, Mauro, né? Não quero te deixar numa situação constrangedora. Se a gente é minoria no PSOL, tá? A gente não tem voto dentro do PSOL porque a gente é minoria. A gente tem 30%, 40% do partido hoje. A gente vai perder qualquer debate com esse tipo de gente que mente, que nem o Boulos, né? Qual é a melhor tática para gente? Tirar o partido de um rumo que a militância, no geral, discorda, inclusive a militância do Boulos discorda. Fazer o debate com essa militância. Ou a militância não tem que saber desse tipo de debate. Tem que ficar só com a gente. Só com quem está ali nas esferas institucionais. E a militância do pessoal não importa. É isso? O eleitor do pessoal não importa. É isso? Assim, porque tem que deixar isso... Isso não é importante. O eleitor, o militante, o simpatizante do PSOL olhar e analisar se essa ida ao ministério vai ou não comprometer a autonomia do PSOL, eu acho que tem que ser feito debate público. Até porque não há o debate interno, Mauro. Ele é jogo de carta marcada. Né? Você tem um grupo de poder que o Boulos controla, independente de argumento, de tudo. A narrativa dele vai ser assim: não tem nada a ver com o pessoal esse convite, não tem nada a ver com ele controlar o pessoal. É um convite individual porque o Lula acha que ele é carismático. Como o camarada Valério Arcali escreve um texto, é um camarada que eu já respeitei muito, dirigente da Resistência. Ele me escreve um texto falando, né, dentro da análise dele, tá? Ele traz um elemento que é o carisma do Boulos, que só pode ser comparado com Olívio Dutra e com o próprio Lula. Que se dane o carisma dele, não foi por isso que ele foi chamado para nada. E até do carisma eu discordo, mas esse não é o tema. Não é ninguém. O Lula não leva em consideração isso numa articulação dessas, pelo amor de Deus. Ele levou em consideração o carisma do Vaguinho quando deu o Ministério do Turismo, Mauro. Porra, assim, isso é descolado da realidade, sabe? E é importante que a militância decida. Se o Boulos foi chamado pelo carisma dele, pela bela barba dele e pela relação que ele tem com os movimentos sociais, o que desmoralizaria a tese, sabe por quê? Porque os ministérios sociais, os movimentos sociais, desculpe, a relação deles com os movimentos sociais é ruim. Os movimentos sociais, tirando o MTST, óbvio, porque ele lidera, se colocaram contra a nomeação, porque consideram que o ministério dele é chave na articulação do governo com os movimentos sociais e haveria um privilégio para o MTST, que tem discussões, por exemplo, com o MST e briga por protagonismo, e com outros movimentos sociais. Então, alegar que a ida dele é boa pela boa relação com os movimentos sociais é falso. Tá? É falso. O Macedo é muito melhor nesse aspecto, porque ele tem uma distância maior, então ele consegue operar de forma mais horizontal e menos na direção de privilegiar um determinado movimento específico, tá? Assim. Então, tem muitas camadas aí. Então, se não é pela relação dele com o movimento social, talvez seja pelo carisma que o Lula gosta dele, eu acredito que não, que Lula nunca trabalhou assim na vida, né? Lula não é Lula à toa. É porque ele controla um setor importante do pessoal. Ponto final.
Ponto final. É um acordo com um dirigente do PSOL que tem o controle do partido, que é o campo majoritário que decide pelo partido. Ponto, acabou. E aí, o debate da tiração do pessoal da presidência deveria ser o seguinte, Mauro, encerro agora, prometo. Bom, nós vamos ou não assumir o ministério. Nós, pessoal partido, sem meias de verdade. E falar isso com a militância. Tem que ter honestidade aqui com a militância. Tem que parar de mentir falando que é pente fino para calçar fraude, que é convite de... Tem que falar assim, ó, direto, reto, papo reto. Vamos assumir o ministério porque a gente quer disputar poder, nós queremos ter espaço e isso é importante para o pessoal crescer. Fala isso, que é isso que eles acham. Né? Chegou a hora de não ser mais DCE. É isso que eles falam, tá? É isso que eles falam. Que o pessoal é muito DCE, não quer ter poder, não quer ter ministério, não quer ter acesso a recursos para tornar o pessoal maior. É isso que eles querem. Então, coloca isso para a militância e a militância decida. Fechou. Perdão, última questão para ti. Último tema para você. Quero muito te ouvir sobre isso, voltando para a economia. Destrincha esse imbróglio do IOF para nós? O IOF é o seguinte, Mauro. O primeiro aspecto do IOF é que ele cria uma medida de elevação de receitas para cumprir meta de primário, tá? Isso. Meta de primário que poderia ser diferente já no início do ano, né? Se fosse um pouquinho mais frouxa. Diferente do teto de gastos, a meta você muda todo ano. E você mesmo escolhe. O teto de gastos, não. Depois que ele impôs o teto de gastos lá em 23, esse teto e já era, né? A meta de primário, não. Você próprio define a meta que você vai perseguir. Ele se coloca uma meta muito dura, para quê? Para falar que vai perseguir via busca de arrecadação, e aí ele tem como argumento de que essa arrecadação não vem porque não tem correlação de forças no Congresso, logo resta o corte de gastos. É isso. Bom, é isso. E aí, alguém surgiu com a ideia do IOF, ele colocou, o mercado reclamou, ele recuou. Tá? Agora, há uma leitura, por exemplo, o camarada Breno Altman acha que colocar a taxação do IOF é o giro à esquerda da política econômica do governo Lula. Você concorda com essa ideia? Ele tem que lembrar, o Breno, de algo que é técnico, que é matemático aqui, que não é teórico, tá? Aumentos de receita no governo Lula prejudicam o orçamento, não melhoram estruturalmente. É uma maluquice que eu estou falando, não parece? Mas é. Porque o aumento das receitas, eles elevam o piso da saúde e da educação também, embora ajudem a cumprir a meta de primário em um ano ou outro. Só que aí o que acontece? Se os pisos estão crescendo muito, né, o piso da saúde, o piso da educação, isso quer dizer que as despesas discricionárias, que aquelas que cortaram das universidades, elas vão ser esmagadas até zerar em 2027, entre 2027 e 2028. Então, quanto mais as receitas aumentam, mais o piso da saúde e da educação aumenta. E quanto mais eles aumentam, menos espaço discricionário tem, que são para as despesas correntes, né, que é custeio, água, luz, para o Estado funcionar. Em 28, isso fica negativo, não tem mais dinheiro nenhum para nada funcionar no Brasil, né, nos órgãos federais, né, tirando que tem proteção constitucional, que são os pisos, né, educação e saúde vai funcionar, o resto não. Então, a elevação sistemática de receitas é contraproducente. Quando se coloca uma regra de teto de gastos, e por isso que a gente fala que é uma das regras mais neoliberais que existem, o foco é nos gastos, ele tem que cortar gastos. A solução para o novo arcabouço fiscal estrutural é a quebra do piso da saúde e da educação. Tá? O mercado sabe disso. A esquerda ainda não sacou isso. Eu tento repetir isso há 2 anos, Mauro. Você já divulgou isso 10 vezes aqui. O Jones tem uns 3 vídeos no canal sobre isso. No mínimo 3, eu não lembro quantos. Explicando isso. Então, é uma lógica de corte de gastos. Então, sempre que aparecem essas coisas receitas, ele tem muito mais o objetivo de falar que ele busca um ajuste fiscal qualitativo. Tá? O IOF, aí tem um ponto, o Breno tem um ponto aí que é interessante. O IOF, ele poderia servir como um instrumento de controle de fluxo de capitais. E por que isso? O IOF é um imposto regulatório. Então, por que regulatório? Ele não é arrecadatório, ele não é para o governo arrecadar, ele é para o governo regular algo. Assim como é o imposto de exportação e o imposto de importação. Né? Você vai
Por que você pode fazer ele por decreto? O que o Alcolumbre falou ontem é uma aberração. O Congresso que tem que decidir. Isso é uma aberração. Os impostos regulatórios eles têm que ser ágeis. Para quê? Eu subo o IOF sobre saída de dólar do Brasil, tornando cara essa saída, desestimulando essa saída. Então, eu sei que vai ter uma crise, uma fuga cambial, eu taco o IOF um pouco para cima e seguro o real sem mexer na taxa de juros, por exemplo. Né? Então, é um instrumento. Imposto de exportação é a mesma coisa. O preço do café subiu no mundo. Né? Tá dando muita grana mandar café para fora. Eu meto o imposto de exportação lá no alto para fazer eles venderem aqui dentro, tornando desvantajosa a exportação para eles venderem aqui mais barato. Sim. Então, são impostos que você tem que manipular, operar com eles. O governo não opera com esses impostos. Não opera com imposto de exportação e não operou com o IOF até agora. Tá? Então, o IOF não adianta também... Aí que tem ponto, tá? Tem outro ponto que os economistas não estão avaliando. Bom, de fato, se você sobe o patamar do IOF uma vez, você impede essa primeira fuga de capitais. Só que depois ele vai ficar parado ali. E parado, ele estabiliza. Então, as relações vão se dar já considerando esse IOF. A reação do Banco Central seria o quê? Subir taxa de juros para compensar essa perda de grana que os caras vão ter. Então, ele vai subir um pouco a taxa de juros para compensar o cara que vai ter que sair e pagar o IOF. Então, ele tenderia a subir a taxa de juros para compensar quem vai entrar no Brasil. Perceba só, isso que ia acontecer. Essa era a reação. Isso ia acontecer. Ainda mais com o Banco Central com autonomia, tá, Mauro? Sim. Aí eles falam isso para o Haddad. O meu ponto sobre isso tudo é, se é assim, se isso ia acontecer, como é que se opera o IOF se o sentido é cambial? É você dar choques. Antes do mercado, você vai tomar uma medida. É IOF e depois a medida. É assim, né? É assim que funciona. Então, você tem que trabalhar com o IOF ao longo do tempo. O IOF tem que ser um imposto regulatório, ele tem que ir variando, né? Pegar os caras desprevenidos e taxar. O capital vai se controlar assim. Agora, já durou esse giro à esquerda, né? Sobre os fundos do investimento, durou 6 horas, né? O Haddad já voltou atrás. Ontem, inclusive, é curioso, porque eles tiveram reunião com os patrões, né? Lá no Ministério da Fazenda, a Febraban teve lá. E aí já todo pressuroso, disseram, não, nós vamos ver, pelo amor de Deus, não queremos confusão com vocês e tal. Aí, interessante, que publicamente o Haddad divulgou na reunião à noite com o Alcolumbre e com o Mota, de que ou se mantém os outros IOF, ou é o caos, ou o Estado para, o ministro, o líder do governo no Congresso, aquele da Lava Jato, Randolfo Rodrigues, né, disse que é a explosão do governo se não aprovar os IOFs, né, que é um negócio assim, o fogo do inferno caindo sobre o governo Lula. Ele fala que o governo haverá um colapso da máquina pública se a alta do IOF for revogada pelo Congresso e tal. Mas aí a reunião vem, a reunião vai, e aí hoje o que se fica sabendo é que o acordo do Haddad com eles é um prazo de 10 dias para achar outras medidas e aí retirar o IOF. Ao fim e ao cabo, a Febraban vencerá. E aí vão vir... Pois é, isso que eu ia falar, vão vir com mais... Não tem alternativa, é mais contingenciamento, é mais corte, né? É o que eu falei, Mauro. Isso daí tá acontecendo desde sempre. E para te mascarar essa coisa... Eles querem colar uma narrativa de que os cortes de gastos decorrem da impossibilidade de taxar os mais ricos no parlamento. Perfeito? Então você tenta taxar os ricos, não consegue. Não conseguindo, você tem que cortar os gastos, porque o dinheiro acabou. É simples. Isso colaria. Isso colaria se setores da economia não tivessem desmascarado o novo arcabouço fiscal lá atrás, dizendo o seguinte: isso é mentira porque aumento de arrecadação prejudica o funcionamento do orçamento no médio e no longo prazo. Então, se vocês arrecadarem mais, sem cortar os gastos estruturais do Estado, saúde, educação e seguridade e previdência social, essas 4 camadas,
Se você não faz um corte radical aqui, subir receitas é pior. Isso vai explodir o orçamento. Tá? Isso que eu estou falando é matemática. Azar do Randolph, azar do Randolph, azar do Boulos, azar dos setores do pessoal que falam isso mentindo, porque é matemática. Não adianta aumentar a arrecadação. Por quê? Aumentar a arrecadação pode ser até pior, porque no médio e no longo prazo ela vai explodir o orçamento. Então, baixar a arrecadação é melhor. Uhum. Se você porque aí você consegue reduzir o gasto com saúde e educação. Você aumenta... Você para eles ajustarem, seria uma meta de primário mais larga, né, no início do ano, e não mexer na arrecadação. Sim. É isso. E isso daria mais tempo para o governo. Né? Se a arrecadação subir de forma muito violenta também, você faz contingenciamento por causa do teto de gastos. Né? Porque você vai gerar algum problema nas discricionárias. Sim. Se ela cai muito, você faz contingenciamento por causa da meta de primário. Ou seja, vai ter contingenciamento o tempo todo nesse governo. O governo é feito. A escola do INSPER, ela é pouco compreendida. Já há uma escola no Brasil que é a escola do INSPER. Tá? Isso parece que as pessoas... Isso eu falo pouco também. Talvez eu nunca tenha falado. Qual é a lógica deles desde 2015 e 2016? Eles explicitam isso. Tá? É um INSPER, mas... alguns setores da FGV também. Eles falam o seguinte, que você cria uma restrição orçamentária duríssima, ou seja, você cria uma crise orçamentária propositalmente, tá? Ou seja, você torna o espaço do orçamento inviável para o conjunto de políticas que o país tem. Propositalmente, ou seja, você já faz um orçamento para dar problema. Você cria o problema, pronto. E a partir desse problema que você criar, você vai resolver esse problema como? Obrigando o Congresso a fazer boas escolhas. Tá? Então, Mauro, por exemplo, você está gastando muito no seu salário. Aí vem um coach e fala assim, olha, agora você só vai poder gastar metade, se vira. Aí você vai cortar o que é supérfluo, o que é lazer, o que não é extremamente necessário. É essa a tese deles. Então, é criar uma crise orçamentária proposital e, a partir dessa crise orçamentária, segundo eles, aí o governo ia cortar o que não é necessário. Eles só esquecem de falar que o que eles consideram não necessário é o piso da saúde, o piso da educação, o BPC. Eles só esquecem de falar isso. Essa tese foi a tese que sustentou o teto de gastos de Michel Temer. Quem fala isso não sou eu, era toda a esquerda na época. O Samuel Pessoa, ele alegava, Marcos Lisboa, por exemplo, eles alegavam o seguinte, o teto de gastos é muito duro de fato, e o orçamento hoje do governo, a Constituição de 88, não cabe no teto de gastos do Temer. Não cabe. Eles assumem isso. Eu participei de 2 debates com o Samuel Pessoa recentes. Está aí na internet para quem quiser ver. Ele concorda comigo no que eu estou falando deles, tá? Nos 2 ele concorda. Não discorda, não. Aí o que acontece? Não dá para ter Constituição. E aí o que acontece? O Congresso é obrigado a fazer esses ataques. Tá? Então, é uma crise autoimposta. E isso é escola. Ou seja, é um projeto que une Temer, Bolsonaro e Lula 3. E o Haddad. Isso é uma escola de pensamento, isso é uma tática de gestão orçamentária. Não é uma bizarrice qualquer. E aí está se manifestando agora. E essas boas escolhas a gente sabe qual vai ser do ponto de vista deles. Né? Boa escolha é ferrar piso da saúde, ferrar piso da educação, e ferrando o BPC aos poucos, ferindo o BPC de morte. Sabe? É importante compreender a cabeça deles. Eu acho muito importante, Mauro, e isso falta à esquerda no geral, que é tentar entender qual é a tática do lado de lá, sabe? Qual é a tática concreta deles. Porque senão a gente vai cair em narrativa toda hora. Como teve uma galera que caiu na narrativa do Campos Neto, como vai ter uma galera falando o seguinte, daqui a pouco a Haddad aparece, Mauro, você tocou no ponto. Daqui a pouco ele aparece com um pacote mexendo em BPC. Aí a esquerda vai querer votar a favor disso. E vai falar assim, pô, tô votando a favor disso por causa do Congresso canalha que barrou o IOF. Eu não queria votar a favor disso. Mas como tá sem dinheiro, restou atacar o BPC, infelizmente. Veja, narrativa feita. Vamos tentar colar essa narrativa. E o que a gente vai fazer aqui no Manhã Brasil e nos outros espaços? Desde já falar que eles estão mentindo. Claro. Não, assim como estão divulgando essa versão de que o Galípolo é um traidor, né? Tá lá
setores da mídia progressista, o pessoal do PT, agora qualificando o Galípolo como um traidor. Traiu nada, ele é o mesmo de sempre, o Galípolo não mudou em momento algum, né? Ele é o mesmo Galípolo desde o começo, desde que chegou no Ministério da Fazenda e no Banco Central. O Johnny Bro diz assim, o pior é a base petista não perceber o tiro no pé eleitoral, que é essa política econômica antipovo. Depois a extrema-direita volta e a culpa é nossa. Ele também diz assim, parabéns para vocês, tá? Por manter a coerência com os princípios do partido e interesses da classe trabalhadora, camarada, independência e honestidade necessários. O CF Ramalho pergunta, então o arcabouço é pior que o antigo teto? E aí encerramos com essa questão. Fala. O Haddad tentou manter o antigo teto quando ele envia a minuta da PEC de transição pelo Alckmin. Tá? Então, a ideia do governo nunca foi quebrar o teto de gastos do Temer. Era manter o teto de gastos do Temer. Por quê? Porque o teto de gastos do Temer também tinha, na mesma emenda constitucional, a 95, congelamento do piso da saúde e da educação. Então, não teria essa incompatibilidade dos pisos crescerem junto com as receitas e comprometerem um teto. Então, o teto do Temer, nesse sentido, ele funcionava do ponto de vista orçamentário melhor. Olha a loucura. Então, como o piso da saúde e da educação era destruído, e eles não cresciam, né? O Haddad tentou congelar eles em novembro, né, de 2022, e isso evitava esse tipo de crise, porque já na elaboração do orçamento não ia precisar contingenciar. Por quê? Porque já seria cortado na hora de elaborar o orçamento, e não na execução. Era isso. Com o novo arcabouço fiscal, esse conflito aparece. Por quê? Porque o novo arcabouço fiscal foi aprovado por lei complementar, e lei complementar não podia alterar os pisos da saúde e da educação. Então, você teve uma regra que causa incompatibilidade com os pisos e cria crises orçamentárias. O teto do Temer era mais duro, tá? Ele era pior no sentido de tamanho do orçamento, mas ele era melhor para o governo no sentido de gestão do orçamento. Perfeito. Da maluquice total, mas é assim, a contradição é do capital. Uma questão que o pessoal não fala, mas que saiu naquele último encontro lá de Tebet, Haddad e toda a turma para anunciar o pacote, Davi, é que tem uma questão que até sob a lógica do governo é indicativa do fracasso do projeto deles, que é assim, cada contingenciamento é maior que o outro. O primeiro contingenciamento foi 4,9 bi, o segundo 17,6 bi agora. E esse último, que até a Febraban caiu de costas, ninguém esperava, 31,5 bi. Ou seja, o que o governo está dizendo é que não está dando certo nem na lógica deles, né? Porque se precisa contingenciar cada vez mais, é porque o plano não está dando certo, né? Aí depende do ponto de vista. Por outro lado, o contingenciamento em si mesmo faz parte do plano. Tudo bem. Exato. Está dando certo. Está dando certo. Você está forçando o corte. O governo planeja isso, né? Então ele vai forçando ele vai forçando o ajuste fiscal, sabe? Acontecer. Perfeito. Inclusive, eles colocam como crime de responsabilidade se o ajuste não for feito. O governo se coloca na forca. Para não ter desculpa para não fazer. Davi Decache, o tempo voou, 11h10 da manhã, eu sei que você tinha reunião, você tinha me avisado, deixamos o tempo passar, nem nos demos conta. Muito obrigado, homem. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Abração, Mauro. Abração. Grande Davi Decache, assim foi mais uma edição do Manhã Brasil, 11h11 da manhã, pelo amor disso, não é hora de encerrar o nosso Manhã Brasil. Já passou bastante, mas a gente gosta, né? Gosta de uma boa conversa, gosta de aprender. Amanhã tem mais, voltamos com o Manhã Brasil. Hoje tem Noite Brasil, hoje tem Jones Manuel, hoje tem muita coisa rolando aqui na casa. Valeu, gente querida, um beijão, paz e bem, e até amanhã voltaremos sem sombra de dúvida. Tchau.